Boa tarde, irmãos. Vamos orar antes de começar? Pai, muito obrigado por essa tarde. Obrigado por mais uma vez podermos estudar a sua palavra. Eu te agradeço por ela, porque ela anima, ela penetra, ela nos ajuda. Eu oro que o Senhor nos dê convicção sobre esse assunto que vamos estudar hoje. Eu te oro tudo isso agradecido, em nome de Jesus. Amém. Então hoje a gente vai concluir o que a gente tem falado sobre arrependimento, irmãos. A gente falou há 2 semanas sobre aspectos básicos de arrependimento. Na semana passada a gente aprofundou isso. E hoje nós vamos tocar num aspecto do arrependimento que diz respeito simplesmente à obediência. O que a obediência e o arrependimento têm a ver? Bem, a obediência é um aspecto importantíssimo, é uma maneira de nós respondermos à graça de Deus. A gente viu na semana passada que nós somos salvos pela graça. Então não há nada que nós podemos fazer que vai nos salvar. É a graça que nos salva. Mas como nós respondemos à graça é por meio da obediência. Então, eu sei que em muitos lugares as igrejas têm usado o conceito, a obediência tem sido banalizada pelo conceito da graça barata, né? Então, não, você é salvo pela graça. Então não importa o que você faz com a sua vida, você é salvo pela graça. Como não depende de nada que você faz, é quase como se não se importasse como se Deus não se importasse com o que a gente faz. Mas essa doutrina não poderia estar mais distante da Bíblia. Deus se importa com o que a gente faz, e a nossa obediência era naquela época e continua sendo hoje uma demonstração do nosso desejo de seguir a Cristo. Uma pessoa que não obedece a Cristo, ela simplesmente não é uma discípula. E uma pessoa que obedece a Cristo, então mostra por meio da sua obediência que essa pessoa é uma cristã. E hoje o que a gente vai fazer é ler várias escrituras, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que deixam claros esses princípios. Então vamos comigo em 1 Samuel capítulo 15. E vamos ler aqui dos versículos 1 até o 3. Então abra as suas Bíblias ou então siga aqui, porque nós vamos usar a versão NVI para ler todas essas passagens. 1 Samuel capítulo 15, versículos 1 até o 3. Diz o seguinte. Então, para você anotar, é do 1 até o 3, aí depois a gente vai pular do 7 até o 9, e depois do 12 até o 31. Então 1 Samuel 15, versículos 1 a 3, depois versículos 7 ao 9, e depois versículos 12 até o 31. Samuel disse a Saul: o Senhor Deus me mandou ungir você para ser rei de Israel, o povo dele. Agora escute isto que o Senhor Todo-Poderoso diz: Ele castigará os amalequitas, porque eles lutaram contra os israelitas quando estes vieram do Egito. Vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mate todos os homens e mulheres, crianças e bebês, gado e ovelhas, camelos e jumentos. Então Deus deu uma ordem aqui para Saul, certo? Qual foi a ordem? Mate os amalequitas e tudo o que eles têm. A ordem era simples. No versículo 7. E Saul derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Prendeu Agag, o rei dos amalequitas, porém matou todo o povo. Saul e os seus soldados não mataram Agag. Também não mataram as melhores ovelhas, os melhores touros, bezerros e carneiros e tudo mais o que era bom, mas destruíram tudo o que era imprestável e sem valor. Agora no versículo 12. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Isso é Samuel. Samuel saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este o cumprimentou, dizendo: que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: então por que eu estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram as melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você, e destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel, eu vou lhe contar o que o Senhor me disse na noite passada. Fale, disse Saul. E Samuel continuou: você pode pensar que é uma pessoa sem importância,
mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que que você não obedeceu? Por que que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Eu saí como ele me ordenou, eu trouxe o rei Agag, eu matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas, que estavam condenados à destruição. Em vez disso, eles o trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: o que que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Eu pequei, respondeu Saul. Eu desobedeci as ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Eu fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul o segurou pela barra da capa e ela se rasgou. E Samuel disse: hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Eu pequei, repetiu Saul, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Então Samuel voltou com ele e Saul adorou a Deus, o Senhor. Forte essa passagem, não? O mandamento era claro: Saul precisava ir, matar os amalequitas e todas as coisas deles. Saul obedeceu parcialmente ao mandamento. Ele matou os amalequitas, mas ele guardou as melhores coisas dos amalequitas, inclusive o rei Agag. Nos versículos 12 a 31, o que é que a gente vê no discurso de Samuel e de Saul? Saul se justificando. Ele fala pelo menos 2 vezes: mas eu obedeci sim. E Samuel fala: você não obedeceu. A partir do momento em que você não matou tudo, você obedeceu somente ao que você achava que fazia sentido obedecer. E isso, na visão de Deus, é pura e simples desobediência. Obediência parcial é desobediência. Se Deus fala: estão aqui os mandamentos para vocês obedecerem, e você obedece só metade deles, ou 80% deles, você está desobedecendo a Deus. Porque você não está obedecendo tudo que Deus pediu. Eu não estou falando aqui sobre nós sermos perfeitos. Nenhum de nós é perfeito. Eu estou falando sobre a gente ter um espírito suave para se render ao que Deus pede de nós. Se Deus manda a gente ir para a missão, é para a gente ir para a missão. Se a liderança da igreja, em união, pede para nós termos parcerias de discipulado, é para nós termos a parceria de discipulado. E não fazer isso é pecado. Não porque a obediência ao mandamento, ao discipulado em si é um mandamento de Deus, mas porque a liderança da igreja está chamando cada um a ter isso. E os membros são chamados a obedecer aos líderes da igreja, quando os líderes pedem algo dos membros que não envolve pecado, que envolve o bom funcionamento da igreja. É simples assim, é bem claro dessas escrituras. E a gente vê aqui outra coisa dessa escritura: é possível a gente estar completamente enganado sobre a nossa obediência. Eu tenho encontrado muitas pessoas que falam: mas eu amo a Deus. E a escritura que eu tenho, que vem à mente imediatamente é: amar a Deus consiste em obedecer aos mandamentos. Eu sei se você ama a Deus, e você sabe se eu amo a Deus, se eu e você vivemos em obediência. Qualquer coisa fora da obediência não consiste em amor a Deus. Essa é a mensagem das escrituras. Vamos até 2 Samuel capítulo 6. Segunda Samuel capítulo 6, versículos 1 a 7. Então a gente está vendo aqui histórias do Velho Testamento. A gente vai ver a segunda, que falam sobre obediência. 2 Samuel capítulo 6, do 1 até o 7. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Balaá, em Judá, para pegarem a arca da aliança,
que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas, pratos. Você vê a festa que está acontecendo aqui? Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. De novo, a arca tinha sido levada pelos filisteus. E ela estava sendo trazida depois de um bom tempo, de volta ao templo. Era um momento de glória, era um momento de alegria. E Uzá, talvez com a melhor das intenções, viu a arca caindo do carro dos levitas, e ele estendeu a mão para que a arca não caísse no chão. Mas Deus ficou irado com Uzá. Deus vê a desobediência à sua palavra como algo muito grave, irmãos. Por mais que Uzá possa ter sido sincero aqui, sinceridade não remove a nossa culpa quando nós desobedecemos. Em 1 Coríntios 4, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte, Paulo fala, 1 Coríntios 4, 4, a minha consciência está limpa, mas isso não prova que eu sou de fato inocente. Eu tenho ouvido pessoas falarem sobre, mas eu sinto paz com essa decisão que eu estou tomando. O ponto não é se você está sentindo paz, o ponto é, essa decisão sua bate com o que as Escrituras ensinam? Porque se você está sentindo paz e está desobedecendo a Deus, essa paz não vem de Deus, ela vem de outro lugar, possivelmente até dos demônios. Nós precisamos obedecer ao que Deus ensina, ao que as Escrituras ensinam. Isso parece injusto. Eu já tive que lutar muito com essa Escritura. Puxa, que difícil servir a um Deus assim, não? Mas vamos lá até 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 12 e 15. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos 12 até o 15. Então isso daqui narra o que aconteceu com Davi depois desse episódio. Então aqui está falando o seguinte. Lhes disse para os levitas, vocês são chefes, Davi lhes disse, vocês são chefes das famílias levitas. Você e os seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, quando Uzá tinha estendido a mão, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. E aí então os levitas carregam a arca de Deus da maneira como Deus já tinha falado lá na lei que a arca deveria ser carregada. A arca nem deveria ter sido colocada sobre aquele carro. A arca tinha argolas para que ela fosse carregada com estacas no ombro dos levitas. Não haveria o risco de a arca cair se ela tivesse sido carregada da forma como Deus tinha falado para ela ser carregada. Então, de verdade, o que aconteceu lá com Uzá? O que aconteceu foi um show de desobediência. Um show de desobediência de Davi, um show de desobediência da parte de Uzá. E Deus se ira com a desobediência. E nós, como um povo dele, precisamos nos render a isso. Que a resposta, a maneira como nós mostramos amor a Deus, é por meio da obediência de todo o coração. Vamos ler uma outra passagem, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 até o 14.
Fala assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita, que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo briga. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair, falar comigo, que oraria ao Senhor, seu Deus, que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Por que o senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Essa passagem, novamente, é tão clara para nós, não? A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus é clara para qualquer ser humano que tenha o coração de querer entendê-la. Cuidado com as reações emocionais que a gente tem quando a gente ouve a palavra de Deus. Ai, mas isso é muito difícil. Ai, mas isso não faz sentido. Ah, mas A gente precisa ser objetivo sobre o que Deus pede. O que Deus está pedindo? Vamos entender. Vamos analisar essa passagem. Vamos pedir conselho para ter certeza de que a gente está no entendimento correto dela. Entendendo, vamos obedecê-la. É isso que Deus pede de nós. Nós necessitamos de amigos. Outro ponto aqui dessa passagem: a gente precisa de amigos para nos ajudar a fazer isso. Tantas vezes a gente age como Naamã aqui. A gente tem uma ideia melhor do que a de Deus. Deus fala: faz isso. Não, mas os rios da Síria são muito melhores. Por que tem que ser o Rio Jordão? Por que tem que ser dessa maneira? E a gente precisa de amigos, como os subordinados a Naamã. Falam assim: por favor, meu Senhor, por que o Senhor não vai e faz exatamente o que o profeta pediu para você fazer? Amigos que nos chamem de volta à sensatez de ir e de simplesmente obedecer. E aqui a gente vê que Deus abençoa a obediência. Deus abençoa a obediência. É mais do que o que a gente faz em si. É a atitude por trás de um homem ou de uma mulher obediente que Deus abençoa. Sabe, quase obedecer não é obedecer. Quase obedecer é desobedecer. Se ele tivesse mergulhado no rio Farpá, ele possivelmente não teria sido curado. Se ele tivesse entrado no Rio Jordão só 5 vezes, ele possivelmente não teria sido curado. Porque o mandamento era: entre 7 vezes no Rio Jordão para você ser curado. E ele fez exatamente isso, e Deus abençoou o Espírito por trás dele. Vamos para o Novo Testamento agora? Será que esse conceito é só algo do passado, da velha aliança? Será que era no Velho Testamento que a gente obtinha um relacionamento com Deus por meio da obediência? Vamos ver o que o Novo Testamento fala? Bem, vamos começar com o nosso Mestre Jesus, amém? Vamos lá em Mateus capítulo 7.
Mateus capítulo 7, versículos 21 até o 23. No Sermão do Monte, Jesus havia começado o ministério dele há pouco tempo. E olha as palavras dele na conclusão desse sermão. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente aquela ou quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, pelo seu nome expulsamos demônios, fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Essas pessoas aqui, elas eram religiosas. Elas eram pessoas ativas na comunidade espiritual. Elas eram pessoas possivelmente sinceras. Elas estavam experimentando um grau de poder na vida, porque elas expulsaram demônios. Mas elas estavam perdidas. Jesus nunca teve um relacionamento com essas pessoas. E ele diz mais ainda, ele diz: somente aquelas pessoas que fazem a vontade do meu Pai irão estar com ele no céu. Você pode ter experiências espirituais, você pode estar sentado nesse banco de igreja há 30 anos, você pode experimentar o poder do Espírito Santo, você pode ter muitas experiências religiosas. Se você não vive em obediência, você está caminhando para o inferno. É o que Jesus diz aqui nessa passagem. Vamos lá para João, capítulo 14, versículos 15, depois o 21, e aí depois o 23 e o 24. Muito obrigado. João capítulo 14, versículo 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. No 23, Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá à minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Não existe amor a Deus sem obediência. É simples. Você pode ter certeza. Você não consegue ler o coração de alguém, mas Deus está definindo para nós aqui o que Ele considera como obediência. Se você obedece, então você o ama. Se você não obedece, você não o ama. Você pode estar apaixonado por Deus, mas isso não significa que você ama Deus. Você pode adorar, louvar e cantar louvores a Deus. Se você não obedece à mensagem dele, você não o ama. Você talvez é apaixonado, você tem emoções fortes por Deus, mas isso não é amor, de acordo com as Escrituras. 1 João capítulo 2, versículos 3 até o 6. 1 João 2, do 3 ao 6. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Então outra coisa, eu estou perto de Deus. Se você não obedece, você é um mentiroso. Eu sou um mentiroso. Então a gente pode sim saber se as pessoas estão perto de Deus, de acordo com a obediência da vida delas. Se elas não estão obedecendo, então elas não estão perto de Deus. De novo, essa aula aqui da escola bíblica não é para fazer todos nós sairmos daqui culpados e com a certeza de que a gente não está perto de Deus. Porque em um sentido, nenhum de nós obedece perfeitamente. Eu posso listar aqui alguns pecados que eu já cometi no meu dia hoje. E eu sei que se você for sincero, você também vai listar os seus. Então, quem obedece perfeitamente? Ninguém. Todos nós
podemos tentar o melhor de nós. O que eu estou falando, quando eu falo, e quando as Escrituras mencionam obediência, a gente está falando sobre um espírito que não resiste a Deus. Então, se a gente se dá conta de que existe uma área da nossa vida que não está certa aos olhos de Deus, a gente busca torná-la certa aos olhos de Deus. A gente busca sentir a dor do nosso pecado. A gente repara o pecado onde ele é possível. E a gente começa a dar passos para mudar o nosso caminhar. Então, eu vou dar um exemplo sobre a missão, por exemplo. Já houve vários momentos na minha vida onde eu me encontrei desobedecendo a Deus no que tange a missão, sem estudar a Bíblia com meus amigos, sem fazer planos de quais pessoas que eu iria convidar e que eu iria amar para ajudá-las a se tornarem cristãos. Quando isso, por causa da nossa capacidade de endurecer nosso coração, às vezes passava semanas de eu não me dar conta desse pecado na minha vida. E aí, isso ficava claro para mim. O que eu fazia, o que eu deveria fazer quando isso ficasse claro? Eu deveria confessar esse pecado a Deus, eu deveria confessar esse pecado a meus irmãos, e eu deveria dar passos para me arrepender disso. Agora, se fica claro para mim, Deus fala, você precisa estar na missão. E eu, Deus, eu já batizei muitas pessoas, eu já estudei a Bíblia com muita gente, está na hora de outras pessoas fazerem isso. E aí Deus continua falando com a gente, né? Deus não desiste fácil da gente. Ele fala mais uma vez, e a gente ignora mais uma vez. Ele fala mais uma vez, e a gente ignora. Então você está desobedecendo. Entende? Eu não estou falando da obediência que, puxa, eu estou me esforçando para amar meu vizinho, e eu encontrei outro vizinho no elevador, e eu não falei com ele sobre Deus. Ai meu Deus, eu sou um verme, eu nunca obedeço a Deus. Eu não estou falando sobre isso. Porque todos nós cometemos isso o tempo todo, a gente perde oportunidades, a gente não consegue ser o melhor de nós, a gente se dá conta de que até na nossa tentativa de obedecer, a gente é muito falho. Não estou falando sobre isso, nós vamos ser falhos até o fim da vida. Se eu me dou conta de que, puxa, eu perdi a oportunidade de falar com o vizinho, o que eu faço se eu tenho um coração de obedecer? Deus, me ajuda a ser mais focalizado, me ajuda a ser mais corajoso. Se eu sei onde o vizinho mora, possivelmente eu vou bater na porta dele. Falar, olha João, eu acabei de te ver no elevador e eu queria ter falado algo para você, eu não falei, mas agora eu vou falar. Eu queria convidar você para uma discussão bíblica que a gente vai ter aqui em casa hoje à noite. Você não quer vir, não? Então a gente vai e a gente obedece. É esse o espírito que eu estou falando aqui. Faz sentido? Dá para ver a diferença entre um tipo de desobediência e o outro? Então todos nós somos culpados de algum tipo de desobediência. Mas quisera Deus, irmãos, e que nós sejamos uma comunidade que não é culpada do outro tipo de desobediência, que é que nem uma mula. Deus fala, vem, e a gente, não, vem, não. Esse tipo de desobediência vai nos levar para onde Jesus está nos ensinando aqui, para longe de Deus. Amém? Todas essas passagens aqui ilustram o que é arrependimento, em última instância. Arrependimento é obedecer. Algumas pessoas falam, Jorge, não pode ser só obediência. Na verdade, eu já tive uma aula de escola bíblica, onde o irmão que estava nos ensinando, ele falou algo do tipo, Deus não quer só obediência de nós, Ele quer coração. E aquilo não bateu na minha cabeça. Eu falei, como assim Deus... O que mais que Deus pode querer, além de nossa obediência? Eu levantei a mão, falei, eu não sei se eu concordo com isso. O que Deus quer de nós, seres humanos, é obediência. E aí ele estava expressando que às vezes nós somos capazes de fazer as coisas sem coração. Por exemplo, a gente pode vir para a igreja com o coração super crítico, mas a gente está aqui sentado no domingo. Ou então a gente pode ir evangelizar o vizinho, mas que nem Jonas fez. Tomara que ele nem ouça e nem queira vir na... Então a gente pode fazer a parte exterior sem ter o coração por trás. E certamente, isso tem algo de errado nisso, concorda? Mas o que eu ousaria dizer é o seguinte, se você vem para a igreja com o coração crítico, você está no caminho da obediência. Então, você vir com o coração crítico é melhor do que você não vir. Você deve vir para a igreja, mesmo que seu coração não queira estar aqui. Porque é o que Deus manda a gente fazer.
não abandonem o hábito de virem às reuniões de vocês. Então, é para vir com o coração bom ou com o coração mau? Agora, basta a gente estar aqui com o coração mau? Não. A gente tem que vir e a gente tem que prosseguir para obedecer como? Obedecer com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com toda a força. Enquanto a gente não estiver obedecendo com tudo, a gente não está obedecendo tudo o que Deus pede de nós. Mas não faz sentido que a gente fale, porque eu não estou com o coração certo, então eu nem vou fazer nada. Isso é tolo. Isso é mais... Isso é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria de Deus. Então você vem, você vai convidar seu vizinho, mesmo com o coração ruim. Quem sabe seu vizinho não vai aceitar, você vai estudar a Bíblia com ele, e depois de estudar a Bíblia com ele, seu coração vai ficar bom. E aí você vai lembrar de como é bom ser útil na vida das pessoas. Mas enquanto a gente não obedece, é muito difícil Deus mudar nosso coração. A gente precisa dar um passo e aí Deus faz um milagre. Aí a gente dá um passo e Deus faz um milagre. O milagre de Deus é sempre maior do que o nosso passo. Mas Deus espera o passo da gente. Ele espera que a gente mostre que a gente o ama. Faz sentido isso? Então, vamos obedecer. Só tem uma maneira de você obedecer de verdade a Deus, com tudo que você tem. Então não venha me dizer que, eu estou aqui, não estou não? Eu estou obedecendo. Bem, que bom, irmão, que você está aqui. De verdade, fico feliz por isso. Mas vamos continuar trabalhando para você chegar onde Deus quer, porque certamente esse lugar onde você está, você não chegou ainda. Ok? E aí a gente continua obedecendo. Tudo isso que a gente falou sobre arrependimento deve acontecer antes da pessoa ser batizada. Esse espírito quebrantado, disposto de obedecer, é algo que as Escrituras ensinam que precisa acontecer antes do batismo. O mundo evangélico ao nosso redor geralmente não ensina isso. O mundo evangélico ao nosso redor ensina que você deve aceitar Jesus no coração, do jeito que você está, independente de você ter mudado ou não alguma coisa na sua vida. E aí depois você entra num processo que eles chamam de santificação. Bem, a santificação é um processo bíblico. É o processo de nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus, sermos cada vez mais santos. Mas esse é o processo em que discípulos devem passar. Mas a Bíblia ensina que para você se tornar um discípulo, primeiro você precisa se arrepender. Ou seja, você já precisa passar por isso antes de você receber o Espírito Santo na sua vida. E aí, depois de você ser batizado, você recebe o Espírito e aí você continua nesse processo de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E as conversões que na Bíblia duraram menos de um dia, Jorge? Como que as pessoas lá nas Escrituras, o eunuco, o carcereiro, os judeus de Atos 2, como que essas pessoas deram sinais do seu arrependimento? Bem, primeiro, a gente também crê que conversões podem acontecer em um dia, nos dias atuais. Eu conheço pessoas que foram batizadas em um dia, você conhece? Eu conheço pessoas que foram batizadas em uma semana, eu fui batizado em 10 dias, e eu conheço pessoas que estão firmes aqui no nosso meio até hoje, batizadas em um dia. Então, assim, não é como se isso não acontecesse mais, e fosse algo só dos tempos bíblicos. Existem pessoas tão sedentas por Deus, e quando a mensagem é apresentada para elas, elas respondem a essa mensagem rapidamente. E eu acredito que existem muitas dessas pessoas na grande cidade de São Paulo, e que essas pessoas podem ser encontradas por nós. Então essa é a primeira coisa. Nós também cremos que pessoas podem ser convertidas rápido. Segundo, a maioria das pessoas precisa de mais tempo para mudar sua mente. A maioria de nós aqui não fomos convertidos em um dia, nem em uma semana, certo? A maioria de nós demorou semanas, talvez alguns meses, alguns de nós demoramos anos para a gente passar pelo processo de mudança de mente. Terceiro, não cabe a nós fazer a Bíblia se moldar à nossa experiência, mas sim o contrário. Cabe a nós discernir o que Deus quer de nós e irmos obedecer. Se o carcereiro foi batizado em um dia, ótimo,
Então o carcereiro demonstrou arrependimento de alguma maneira em um dia. A gente poderia analisar aqui Atos 16 e ver vários indícios de que o carcereiro se arrependeu, de que ele mudou a atitude dele, de que ele quis reparar o dano, de que ele estava disposto até a morrer, se fosse o caso, para fazer o que era certo. O eunuco, a gente tem evidência, a gente poderia ler Atos 8 aqui, ver evidências do arrependimento do eunuco, de que o eunuco já tinha uma vida, em muitos sentidos, voltada para Deus. A gente poderia falar sobre os judeus, e de como os judeus tinham uma vida moral irrepreensível, e de como a mudança de mente para um judeu típico envolvia ele crer que Jesus era o Messias, mas não se arrepender de imoralidade sexual, ou de roubo, ou de falta de caráter. O povo judeu era treinado para ter o caráter cristão, mas eles não criam em Jesus. A partir do momento que eles crescem, eles estavam prontos, a maioria deles, para fazerem de Jesus o Senhor de suas vidas. A gente poderia falar isso e estudar evidências sobre cada um desses episódios, mas de verdade, irmãos, o que cabe a nós não é nem fazer isso. Se os 3.000 foram batizados em Atos 2, então os 3.000 se arrependeram naquele dia. Amém. E hoje o que nós precisamos fazer uns com os outros é chamar um ao outro a se arrepender nos dias atuais. Quer demore um dia, quer demore um ano. O que nós não podemos fazer é o seguinte: a gente está pedindo coisas demais das pessoas. A gente espera que as pessoas tomem muitas decisões na sua vida. Como elas vão fazer isso sem a ajuda do Espírito? Tem algo errado nisso. Então vamos batizar as pessoas de qualquer jeito. Essa é a coisa mais sem sabedoria que a gente poderia fazer. Porque a gente não batiza as pessoas baseado no evento de Atos 2, ou no evento de Atos 16, ou no evento de Atos 8. A gente batiza as pessoas e as ajuda a fazer isso com base nos mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus e de toda a Bíblia dizem o seguinte: façam discípulos de todas as nações, ajudem ele a viverem como os discípulos e batizem esses discípulos. Ou seja, somente pode ser batizado uma pessoa que já tenha se arrependido. E nós não vamos pedir desculpas dessa mensagem a qualquer pessoa. É o nosso entendimento bíblico. Se nós estivermos entendendo errado, por favor, Deus, nos ajude a consertar algo na nossa cabeça. Nós queremos fazer exatamente o que Deus está pedindo de nós. O nosso entendimento é esse. Então nós vamos chamar as pessoas para fazer isso. Se vai demorar muito ou pouco, não cabe a mim definir. Mas eu vou chamar as pessoas e eu não vou abaixar o padrão de arrependimento. Ok? Vamos fazer isso? A gente pode fazer isso? E se a gente não vai baixar o padrão de arrependimento para um não cristão, certamente a gente não pode baixar o padrão de arrependimento para os cristãos. Se alguém precisa se quebrantar e se render a Deus completamente antes do batismo, quanto mais nós como cristãos de 5, 10, 15 anos, precisamos continuar nos quebrantando completamente. E parar de nos enganar achando que basta ter uma vida religiosa para a gente agradar a Deus. Então, é isso daí, isso completa a nossa exposição bíblica sobre arrependimento. Então, se a gente tiver perguntas agora, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar pontos do calvinismo e do arminianismo. Então, o que é o calvinismo? Toda a questão de predestinação. Deus predestinou alguns para ir para o inferno? Deus predestinou outros para ir para o céu? A gente tem liberdade de escolha, afinal de contas? Que liberdade de escolha é essa? Então, a gente vai entrar em todo esse universo que fala sobre essas questões, tá bom? Mas hoje, a gente tem perguntas sobre qualquer coisa que a gente já falou até aqui? Você tem qualquer dúvida ou qualquer questão? Então está cristalinamente claro para todos nós. E todos nós estamos aqui animados para aplicar esses padrões às nossas vidas. Lembra que arrependimento não é ser perfeito, é só se render. Quem se rende está certo. Quem se rende vai buscar ajuda, vai se quebrantar para fazer tudo que Deus pede de nós. E nós estamos animados para esperar esses padrões dos nossos irmãos? E a gente está animado para sermos aqueles bons chatos e chatas na vida dos nossos irmãos? Amém. Então vai ser incrível. Essa igreja vai pegar fogo. Vamos fazer uma oração para a gente terminar.
Pai, muito obrigado porque o Senhor nos deu esse padrão. Às vezes parece algo além das nossas forças, Pai, mas a gente sabe que não é. A gente sabe que é o Senhor protegendo a nós. É o Senhor dizendo que essa é a única coisa que funciona. É a única maneira de o Senhor e o seu poder realmente habitar em nós, Pai. É nós nos rendendo ao Senhor. É nós obedecendo a Ti. É nós nos arrependendo dos nossos pecados. Nos ajuda, Pai. Eu sonho com isso. Eu quero passar até o último dia da minha vida lutando para que eu, minha família e essa igreja incrível possa viver um estilo de vida de arrependimento e de obediência ao Senhor. Nos dá forças para a gente sermos incansáveis em nossas lutas, para que a gente seja incansável pela alma de cada pessoa, Pai, e que a gente salve muitos outros que estão por aí querendo Te encontrar, mas que estão perdidos nas doutrinas falsas, que estão perdendo numa apatia religiosa. Ajuda-nos a sermos a luz na vida dessas pessoas. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.